Oi, eu sou a Patrícia Volpe e hoje eu estou aqui com o Walter Longo, que vai participar do Spin Summit 2018 nos dias 28 e 29 de novembro. O Walter será um dos keynote speakers no dia 28 e ele tem uma palestra chamada Big Data ou Big Brother, a era da pós-privacidade. Walter, obrigada pela tua presença. Prazer é meu, Patrícia. Eu tenho certeza que essa palestra vai ser incrível. E eu queria saber se você pode compartilhar um pouquinho para a gente do que vai ser esse conteúdo. Claro, nós vamos falar sobre a era da pós-privacidade e como essa era da pós-privacidade afeta pessoas e principalmente empresas, né? Então, o que nós vamos tratar nesse encontro é sobre o mundo do Big Data. Como as empresas estão cada vez mais coletando dados, sabendo mais sobre cada um de nós e o que isso traz de bom e de ruim, de riscos e de oportunidade para a sociedade e para o mundo dos negócios. Muito bom. Existe uma preocupação em relação à privacidade e à ética na coleta e na utilização desses dados? Claro que existe sempre uma preocupação ética com tudo que a gente faz, não só em Big Data, mesmo na propaganda. Mas o que eu acho que é importante, e eu vou trazer também de maneira, vamos dizer assim, exclusiva no evento, é que nós fizemos uma pesquisa sobre o que a população realmente acha dessa era da pós-privacidade, quanto que eles estão preocupados ou não em compartilhar seus dados e o que eles esperam ganhar com isso. Então é uma pesquisa muito interessante que mostra que a era da pós-privacidade é ainda um assunto muito mais da mídia do que do público. Ou seja, o público, claro, tem preocupação, mas não é do tamanho que a gente imagina. O público está disposto a doar seus dados, porque em troca disso ele pode obter grandes vantagens. Então, quando eu uso o Waze e eu digo ao Waze onde eu estou indo, eu estou compartilhando um dado meu. Por outro lado, ele vai me dar um trânsito melhor. Quando eu mostro para a Netflix os filmes que eu assisti, as minhas preferências, ele me dá, em vantagem para o meu lado, recomendações de filmes parecidos, porque ele entende o tipo de filme que eu gosto. Então, no fundo, a era da pós-privacidade, claro que exige de nós muita atenção ao lado ético, ao lado moral, mas sem dúvida é um momento do mundo onde nós vamos realmente ser tratados como indivíduo. Isso é muito importante para a sociedade. Muito bom. Um pouquinho antes aqui da gente começar a gravar, a gente estava falando também dessa importância do network, desse contato um a um. Hoje em dia que a gente tem tudo online, né, as comunicações virtuais. É verdade. No fundo, o que eu acho que é de mais importante agora, e a gente também vai tratar disso na palestra, é que muita gente acha que a Idade Média acabou em 1492 com a invasão de Constantinopla. Na verdade, a verdadeira Idade Média está acabando agora, porque até hoje tudo no mundo era decidido pela média. Na medicina nós tínhamos os protocolos genéricos e agora estamos indo para os protocolos individuais. Nas audiências a gente buscava falar com a média da população, mulheres AB 20, 45 anos. E de repente a gente pode falar com cada pessoa individualmente. E por que isso é importante? Porque amplia a relevância. Se eu puder falar com pessoas individualmente, milhões ao mesmo tempo, a custos permissivos, nós seremos muito mais convincentes e, principalmente, muito mais pertinentes no nosso diálogo. Estamos saindo da era da Idade Média, estamos entrando na era da Idade Mídia, onde cada um de nós será uma mídia que vai emitir de volta uma informação e o diálogo vai se processar. E um evento como esse é o exemplo mais rico de como falar individualmente é importante, não é? Nós vamos reunir lá um grupo de pessoas, até vamos ter algumas palestras para o grupo, mas no fundo o que mais vale no evento é o contato pessoal, individual, que cada um de nós terá lá com os milhares de participantes. Agora, geralmente as pessoas buscam oportunidades de network, mas têm dificuldade de fazer esse network, né? Eu acho isso bastante curioso. Eu acho que sim, eu acho que vamos deixar claro, e eu inclusive me incluo nesse rol, há uma timidez das pessoas em geral em se aproximar de outras pessoas, né? Mas eu tenho a impressão de que o público brasileiro está finalmente entendendo que, no fundo, o mundo digital ou o mundo pós-digital, ele não é um mundo de tecnologia, ele é um mundo simultaneamente high-tech e high-touch. E por mais que a tecnologia evolua, ainda é importante o contato pessoal, o contato físico, dar a mão, cumprimentar, o abraçar. Cada vez mais
a tecnologia avançando, o high touch vai ganhar importância no mundo e nas relações. Muito bom. Vamos falar um pouquinho do ambiente corporativo. Quais são os desafios, as preocupações que os executivos geralmente estão te trazendo, estão te apresentando e querendo conversar com você? Olha, são muitos, mas eu diria que, voltando ao assunto da nossa palestra, né, a grande preocupação nesse momento é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, existe uma nova lei que acabou de ser sancionada, onde cada empresa agora que quiser manter uma comunicação individualizada com seus clientes vai ter que pedir autorização para o cliente de iniciar esse diálogo. Até hoje a gente podia escrever ou mandar qualquer coisa para qualquer pessoa, não será mais assim. Longe de ser um problema, é uma enorme oportunidade para as empresas sérias, honestas, conhecidas e queridas. Por quê? Porque eu só darei o opt-in ou a minha aceitação desse diálogo para as empresas que eu gosto, que eu admiro, que eu estou acostumada com elas. Então, longe de ser um problema para as empresas, e elas vêm com essa preocupação, e eu tenho dito a elas, é ao contrário. Chegou finalmente a hora da valorização da marca. As empresas que mais investiram em marca, que mais fizeram um trabalho sério, honesto, íntegro na economia, são as empresas que receberão a preferência e o opt-in dos seus consumidores, eliminando então os aventureiros em cada segmento de atividade. Então, o assunto Lei Geral de Proteção de Dados é hoje talvez a principal preocupação das pessoas nesse universo do Big Data. Muito bom. Falando um pouquinho de mídia e desse volume de informação que a gente tem hoje em dia, a gente fala que muito dessa revolução industrial que a gente tem hoje é uma revolução de informação. E eu acho que esse volume de informação traz muita ansiedade também para os indivíduos, porque tem tanta coisa para ler, tem tanta coisa para aprender, é tudo tão dinâmico. Como é que você lida, ou qual a sua sugestão para lidar com todo esse volume de informação que a gente está tendo hoje em dia? Você sabe que nós que estudamos esse mundo da comunicação estamos bastante preocupados com este momento do mundo, porque quando eu era pequeno, tudo que aprendia, guardava na minha cabeça, né? Eu não tinha outro lugar para guardar, não tinha um pendrive, não tinha um hard disk. Então, se eu soubesse quais eram, vamos dizer assim, os afluentes à direita do Amazonas, eu era obrigado a guardar. Se fosse o nome das pirâmides do Egito ou os rios que banham a Mesopotâmia, tudo era guardado na minha cabeça. E porque eu guardava tudo isso na minha cabeça, de alguma maneira, os meus neurônios começavam a fazer sinapses, começavam a trocar informações, e a partir dessas sinapses, eu sem nenhuma ordem que eu determinasse, né, de repente na minha cabeça vinham ideias, conceitos, insights, vinham coisas novas na minha cabeça. E eu então me tornava uma pessoa mais criativa quanto mais eu acumulasse informações na cabeça. Se a gente olhar hoje no mundo, nós de certa maneira fomos deixando para o celular, para a internet, para a rede, toda a informação acumulada lá, sem necessidade de colocar na nossa cabeça. Eu não preciso mais saber nada. Na hora que eu quiser, está disponível para mim. Só que isso tem um problema. Na internet, na rede social, não faz sinapse. Então nós podemos estar entrando num mundo de indigência cognitiva, onde as pessoas têm uma exteligência, que é essa teórica inteligência em rede, mas uma baixa inteligência, que é a capacidade de gerar ideias, conceitos, insights, etc. Isso tem sido objeto de muita preocupação, e o que nos dá mais preocupação ainda é ver que 85% do que é buscado na internet é pura bobagem, pura diversão. Que as pessoas têm, na verdade, no bolso uma biblioteca de Alexandria, mas que não estão nem um pouco utilizando todo esse conhecimento para se melhorarem como indivíduos. Estão todos apenas buscando diversão e ilustração, estão a fim de assistir o Whindersson Nunes, né? Assistindo filmes no YouTube, vendo gatinho estourar balão, e não entenderam ainda a enorme importância de se transferir da internet para nosso cérebro esse conhecimento, para que o cérebro possa, então, processando esse conhecimento, gerar novas ideias, insights, conceitos e etc. É bem preocupante isso da forma que você coloca, até porque quando a gente fala de todo o avanço da tecnologia, uma das preocupações que as pessoas têm é se o robô vai tomar o meu lugar no meu trabalho, não é? E aí a gente vê que, principalmente aquelas
funções mais operacionais é que provavelmente vão ser aquelas que o robô realmente, a tecnologia vai tomar um lugar. Então, o que vai sobrar são aquelas posições que vão pedir dos executivos uma habilidade cognitiva maior, essas análises mais profundas. Então, isso que você coloca realmente... Isso. No fundo, a gente brinca muito, né, quando comenta o seguinte, a inteligência artificial não irá suplantar o homem e não irá substituir o homem, né? Mas ele substituirá o homem se nós não tivermos uma capacidade que sempre tivemos de sonhar, de imaginar, de pensar, de chegar a conclusões e insights. Então, provavelmente, quando o homem foi à Lua, não é? Se nós tivéssemos na época a inteligência artificial, nós chegaríamos na Lua talvez com mais velocidade, mais rapidez e mais eficiência. Mas jamais a inteligência artificial ia pensar em ir para a Lua. Iria sonhar em um dia sair do planeta Terra. Então, cabe ao homem, e vai continuar para sempre assim, não é? Uma capacidade de sonhar, de imaginar, de ter ideias, de ser criativo. Isto é o nosso papel. E se nós perdermos isso, aí nós provavelmente seremos suplantados pela inteligência artificial. Eu considero que a imaginação é a última função ou missão do homem na Terra com a evolução da inteligência artificial. E, portanto, você só sonha, só imagina, só é capaz de pensar algo quando você tem o conhecimento embarcado na sua cabeça. Sem esse conhecimento, a imaginação não se processa. Muito bom. Vou te colocar um outro lado disso. Até mesmo pelo grande volume de informação que a gente tem hoje, um executivo numa posição de liderança não tem como absorver e saber tudo. E hoje em dia a gente vê que existe uma tendência de isso ser mais aceito, do eu não sei ser mais aceito. Claro. E você ter uma diversidade no seu time e um número maior de novos conhecimentos, de novas pessoas e que até representam personas que são o seu cliente, para te ajudar com esse conhecimento. Como é que fica esse equilíbrio de, por um lado, eu preciso continuar me desafiando com todas essas habilidades, essa criatividade, esse pensamento estratégico, e por outro, também conseguir lidar com a questão de que eu não preciso saber tudo? Claro. Olha, primeiro, é impossível alguém saber tudo, né? Nós passamos uma era nos primórdios da civilização aí que nós chamamos a era dos generalistas, onde as pessoas tinham que saber de tudo um pouco, né? E depois nós passamos mais recentemente numa era onde nós nos transformamos em especialistas, ou seja, nós sabemos cada vez mais de cada vez menos, né? E nós estamos entrando numa terceira era agora que nós chamamos de nexialistas, onde eu não sei tudo, mas eu sei aonde buscar aquela informação para gerar nexo entre as coisas. Então, claramente, nós estamos hoje em busca, e uma busca frenética, por nexialistas, pessoas que, apesar de não saberem alguma coisa, sabem onde buscar e, principalmente, sabem como liderar um grupo absolutamente multifuncional na busca da solução. Eu confesso a você que tive um problema na família de imunidade e me aprofundei no assunto sistema imunológico e sou hoje um especialista nessa área, né? Inclusive escrevi já algumas obras sobre esse assunto de estresse e o seu efeito no sistema imunológico, etc. Então, apesar de não ser médico, não ser um cientista, não ser nada disso, eu pude entrar de cabeça num assunto e me especializar nele porque tinha um problema específico para resolver. Eu acho que a grande benesse desse mundo pós-digital é que nós podemos saber o que quiser, a hora que der vontade, na profundidade desejada. Então, eu como líder de um grupo de pessoas, posso entender um pouco de cada um, mas principalmente eu vou ter que inspirá-los. A função de um líder hoje não é mais ser tutor, é ser mentor da inspiração das pessoas. Então, muito mais nexialista, ouvindo especialistas e gerando nexo entre aqueles assuntos, do que tentando entender com muita profundidade alguma coisa e me especializando. Outro assunto interessante é que o especialista reage muito à mudança e à inovação. Eles têm uma reação negativa a isso, por quê? Porque se aprofundaram tanto que têm dificuldade de mudar. O nexialista é
é o tipo de profissional cada vez mais procurado exatamente por isso, porque ele está aberto à mudança. Ele está aberto a ouvir coisas diferentes, a gerar nexo entre elas, e se amanhã as coisas mudam, ele está aberto a essa mudança. O especialista é muito mais resistente à mudança. A gente estava comentando um pouquinho, então, sobre a questão da curiosidade nas pessoas, nos jovens. Conta um pouquinho o que você tem estudado sobre isso. Olha, os estudiosos estão bem preocupados com o assunto curiosidade, né? Porque a internet trouxe o melhor dos mundos para os curiosos e para os descuriosos. Ou seja, ela nos permite saber o que a gente quer, por outro lado, ela nos desobriga de saber o que quer, porque quando eu precisar daquela informação, ela está disponível. Então, o que a gente prevê no mundo, com preocupação, é que nós não teremos mais uma divisão do mundo em castas como brancos e negros ou ricos e pobres, e sim como um grande grupo de descuriosos liderados por poucos curiosos. A curiosidade é que vai levar as pessoas para o comando das organizações. Uma pessoa curiosa, ela tem hoje o melhor dos mundos, ela sabe o que quer a hora que der vontade. Eu, outro dia, estava curioso de pensar o seguinte, como é que na Revolução Industrial, na Inglaterra, naquela época, as pessoas acordavam cedo, todas no mesmo horário, para preencher a linha de produção, se não havia despertador, né? E essa curiosidade, imediatamente eu fui na internet e descobri que havia uma profissão na época chamada Wake Up Caller, que era um cara que passava a noite acordado e que batia na janela de todo mundo para acordar essas pessoas, né? E aí descobri que tinha uma mulher chamada Mary Smith, que ela tinha uma zarabatana, e então ela acordava muito mais gente ao mesmo tempo, que de um lugar só ela batia na janela com uma bolinha de um monte de gente. Como é que eu poderia saber disso se não houvesse a internet? Essa curiosidade ia continuar para sempre. Mas se você não vai buscar essa informação e não coloca ela na sua cabeça e, portanto, os seus neurônios começam a não fazer sinapse, a gente não terá uma evolução cognitiva muito grande. Então, eu acredito que o mundo e a educação formal vai ter que se preocupar profundamente com despertar a curiosidade nas pessoas, já que a internet, que é uma enorme benesse para o mundo, ela está acomodando as pessoas nessa preocupação que antes nós tínhamos. Se você pensar que no século XVII havia uma loteria na Inglaterra, que as pessoas compravam bilhete para concorrer ao primeiro grande prêmio, e o prêmio era passar uma semana com os sábios na Academia de Ciências de Londres. Então vê como naquela época, quando você não tinha acesso à informação, a informação era algo que valia muito, e as pessoas lutavam para ter essa informação. Hoje a gente tem toda a informação do mundo no bolso e não se preocupa com isso. E, Walter, o que a gente pode fazer de prático, de real, para melhorar, para contribuir com esse aumento de curiosidade nesses jovens que vão participar do mercado de trabalho no futuro? Patrícia, tem muito a ser feito, né? As escolas vão ter que ter cada vez mais uma preocupação por despertar a curiosidade. Na educação, sem dúvida, em casa, os pais têm que ter essa visão também, só que você não consegue ensinar aquilo que você não aprendeu. E, infelizmente, a geração millennial, que é a geração que hoje tem entre 18 e 38 anos, portanto, com os filhos pequenos na sua grande maioria, essa foi uma geração que também não teve essa preocupação, nem teve essa curiosidade. Eu, aliás, estou muito esperançoso porque eu vejo que a geração Y, que são os millennials, estão sendo seguidos da geração Z, as crianças abaixo de 18 anos, na fase da adolescência. Eu tenho visto e percebido um aumento do volume de leitura, do volume de curiosidade nessa nova geração que está chegando. Então, eu sou otimista. Eu acho que a geração millennial foi uma geração desperdiçada na sua curiosidade, né? Fica na internet só vendo bobagem, gosta do que é genérico, gosta de ficar fazendo scrolling sem se aprofundar em nenhum tema, né? Viraram verdadeiros scanners humanos. A atenção está cada vez... A atenção cada vez mais dispersa, mas eu sinto que na geração Z, que é essa geração mais jovem que está chegando agora, já sinto nelas uma preocupação em ir mais fundo nos assuntos, em ter relações mais estáveis, em aprender mais. Então isso me dá uma esperança nas futuras gerações. Walter, obrigada de novo pelo seu tempo. Estamos ansiosos para assistir a sua palestra no Spin Summit. E eu te vejo na semana que vem. Patrícia, eu realmente estou muito também feliz de estar participando do evento na semana que vem. E sei que tem muita coisa nesse evento de novo, de inédito, muita gente de fora vindo. Então, acho que vai ser um grande evento.